Oi, seja bem-vinda para mais um episódio do Mate Papo. Eu sou a Ju Denis. Eu sou a Fabi Denis, a irmã caçula. Eba, voltamos para o segundo episódio, então, do nosso podcast e hoje vai ter um bate-papo bem legal. Conta pra gente, Fábio, o que que a gente planejou para hoje. A gente decidiu fazer perguntas inusitadas para que vocês conheçam um pouco mais de nós duas, porque a gente, né, obviamente tem bastante intimidade e se esquece como a gente tinha retomado lá no primeiro episódio, que vocês ainda não conhecem, ou conhecem a Ju, ou conhecem a mim, mas não conhecem nós duas. Então a gente vai fazer algumas perguntas para que vocês nos conheçam um pouquinho mais. Vamos lá? Vamos lá, partiu! Aí, uma coisa assim, a gente vamos fazer perguntas mais curiosidades, perguntas genéricas, coisas que talvez a gente não diz muito no nosso Instagram e coisas assim, né? Isso. Então vamos lá. Ju, para quem ainda não te conhece, como você se apresentaria em poucas palavras? Como eu me apresentaria em poucas palavras? Ah, e outra, a gente não ensaiou, tá? Então vão ser respostas bem espontâneas, que é exatamente a intenção, né, do podcast. Mas como que eu me apresentaria? Eu me apresentaria como introvertida, curiosa e que gosto de conversas profundas. Eu não sei. Eu acho que eu Vamos me lá, deixa. descreveria. Vamos, não sei. Acho que eu me descreveria assim. E tu, Fábio, como que tu te descreveria? Eu me sociável, adoro conversas profundas também e super comunicativa. Faço assim, consigo fazer amizade na fila do pão e, né, conversar sobre a intimidade da pessoa, enfim, gosto muito de conversar. Daí a minha filha é exatamente como eu e às vezes me dá uma canseira, mas eu penso, meu Deus, eu sou exatamente assim. É verdade. É verdade. Quando a gente vê a Duda, a gente vê que ela é bem parecida contigo mesmo. Ah, e Exato. agora, vamos para nossa segunda pergunta, então. Uma curiosidade sobre você que quase ninguém sabe. Nossa, uma curiosidade sobre mim que quase ninguém sabe. Ai, que eu adoro patinar. Acho que algumas pessoas sabem, mas eu adoro patinar. Fiz patinação quando eu era adolescente, assim, uns 13 anos, 14 anos. Amava, parei de fazer patinação porque a escola de patinação fechou e pararam de dar aula e depois, enfim, não voltei. Mas eu amo até hoje. E aqui em Barcelona as pessoas usam muito roller, andam muito de roller. Então tem vários grupos, ah, assim, de pessoas que se encontram para patinar por Barcelona. E eu já fui várias vezes. Agora faz um tempo até que eu não vou também. Mas eu já patinei por Barcelona, já fui até o centro patinando de roller. À noite, eu comprei rodinhas que tem luz. Então, é uma curiosidade, eu adoro andar de roller. Eu prefiro andar de patins normal, aquele, mas aqui em Barcelona é muito mais comum roller. E eu amo andar de roller. Inclusive, até, ó, uma coisa para voltar a fazer. E tu, mana? Verdade. Eu, que eu sou gêmea, apesar de ser uma coisa que normalmente eu acho que as pessoas sabem, toda vez que é o meu aniversário, dia 6 de julho, que eu posto alguma coisa, uma foto com meu irmão ou em outra situação, todo mundo fica muito surpreso que eu sou gêmea. Não sei se é porque ele mora alguns anos fora, ou enfim, mas tem um irmão gêmeo, Gustavo, um menino, que também é outra coisa que surpreende as pessoas. E é isso. Ai, que legal, né? Ah, Próxima aí uma outra pergunta. curiosidade. Uma curiosidade agora, já que tu colocou sobre irmão gêmeo, que eu acho que é um negócio legal, que nós temos uma diferença de idade razoável, assim, que são 8 anos de diferença entre a gente, né? Sim, é verdade. E que até fez com que a gente demorasse alguns anos para ficar tão próxima, né? Porque durante muito tempo eu era a irmã caçula chata. Chata. Ai, olha, essa aqui é engraçada. Se tua personalidade fosse um dia da semana, qual seria?
Ai, sábado. Sábado, com Por certeza, quê? para mim, eu acho, porque é um dia de curtir a família, um dia de fazer coisas mais entretenimento, diversão, uma vibração, uma vibe assim mais relax, sem muito compromisso, sem muito horário. Eu gosto de fazer coisas assim, sem planejar muito no fim de semana, de ver como é que tá. Então, eu adoro sábado. Acho que eu seria sábado. E tu? Eu acho que eu seria sexta, porque eu gosto dessa sensação de estar começando um período de curtição. Eu sou uma pessoa que gosto de ir para show, de ir para festa, de fazer bastante coisa sociável. Então, sexta-feira eu tô super animada. Não importa o horário que eu tenha acordado na sexta, depois do horário do happy hour, eu tô super cheia de energia. Tu é daquelas hashtag sextou. Exato. Só não faço isso porque não é bom pro O algoritmo, mas sim, algoritmo não gosta, é verdade. não Não gosta. vamos poder colocar esse hashtag no nosso vídeo, inclusive. Exato. E vamos lá. Olha, agora é uma pergunta mais profunda, porque como a Amanda falou, a gente não leu as perguntas antes, então a gente tá tendo que responder assim no susto. Qual é a memória mais forte da tua infância? A memória mais forte. Não sei se é mais forte, mas agora me veio uma na cabeça, que foi. Bom, é ligada a vocês, os meus irmãos, pela diferença de idade. Claro, eu lembro bastante. Eu lembro quando a mãe entrou em trabalho de parto, e eu lembro que eu fiquei super ansiosa, assustada, com medo, não estava entendendo o que estava acontecendo, porque só estávamos eu e ela em casa. E eu lembro, assim, gente, né, tipo, alguma coisa importante está acontecendo e eu tava um pouco ansiosa, assim. Lembro que foi tenso. Depois eu não lembro direito, coisa de infância, né, que a gente lembra um pedaço, e não lembra toda a história. Eu não lembro o que que aconteceu e eu pulei, assim, para vocês já estavam em casa. Eu sei que eu fui visitar vocês no hospital e tudo, mas eu não tenho muita clareza sabe, o timeline, assim, eu não tenho muita clareza. E depois, uma coisa que me marcou muito foi uma vez, eu queria pegar vocês no colo muito, o tempo todo eu queria pegar vocês no colo, tipo boneca, né? Imagina. Sim. Então, era uma coisa assim, e a Fabi, ela era menorzinha que o Gu. Eles nasceram, né, prematuros e a Fabi era menorzinha que o Gu. Então, eu tinha mais Sigo receio de sendo pegar até a hoje, né? Fabi, Menorzinho. é, a menorzinha dos três, inclusive, né? Hum, Mas a Fábio era menorzinha, então eu tinha um pouquinho mais de receio de pegar a Fábio. Mas a mãe, eu não sei se a mãe não deixava muito, de certo deixava, mas eu queria pegar o tempo todo, queria ficar brincando, queria pegar no colo. Eu não sei o que que eu queria ficar com vocês no colo o tempo todo. E uma vez eu acordei de madrugada, fui lá no berço, vocês dormiam os dois no mesmo berço, pequenininhos, queridos, dormiam no mesmo berço. Eu fui lá e peguei o Gustavo e levei para o meu quarto, mas era de madrugada, eu não sei que horas, não sei o que aconteceu exatamente, e eu deixei ele cair no chão. Tu sabe dessa história? eu sei, aham, sei, sei. Meu Deus do céu, nossa, ficou assim, ó, me assombrando por muito tempo. A mãe disse, eu não me lembro, a mãe disse que no outro dia eu falei, porque daí, claro, todo mundo acordou, e daí a mãe pegou ele, enfim, eu não lembro direito o que aconteceu. Ou eu coloquei de volta no berço, eu coloquei de volta no berço chorando e ele aos berros, porque tinha caído no chão, imagina, né? E a mãe acordou e pensou, meu Deus, o que aconteceu com esse guri e tal. Enfim, eu não me lembro exatamente, mas a mãe disse que no outro dia eu falei pra ela que eu tinha pego ele no colo e que eu tinha deixado ele cair no chão. A mãe disse que foi no médico no mesmo dia, foi no pediatra, examinaram, fizeram todas as coisas necessárias para ter certeza de que estava tudo bem, que não tinha ficado, né, nenhum problema, nenhum dano e tal. Mas eu não lembro de ter falado isso pra mãe. Anos depois, eu era, sei lá, eu tinha meus 16, 17 anos, eu fui falar com a mãe porque eu me lembrava daquilo e me dava uma sensação muito ruim. E a mãe, não, filha, tu falou pra gente, daí a gente foi no médico, tá tudo bem e tal. Eu fiquei com aquela culpa anos. Então é um episódio que marcou bastante.
A minha bastante. infância e o que eu lembro até hoje. E tu, fala tu, Eu qual foi o acho, teu? eu tava pensando aqui enquanto você estava falando, difícil, eu me dei conta que não lembro de tanta coisa da minha infância quanto eu imaginava. Mas, definitivamente, quando eu ganhei a Vicky, que era uma cachorrinha poodle minha, que foi uma Ai, surpresa, porque eu sempre fui muito cachorreira, muito, muito cachorreira, é daquelas que sofria, que, né, tratava que nem filho. Sigo sendo bastante cachorreira, né? segue. Quem me segue lá sabe que eu tenho Chico, Petra, enfim, mas na época amava. E eu tinha um cachorrinho antes, que morreu, né? Morreu de uma forma até trágica, atropelado, enfim, e eu fiquei Quem arrasada. era? A Malu? E não, não era a Malu, era o. Nossa, até esqueci o nome. Era um poodle, que morreu atropelado. Esqueci o nome Sim, é dele, que que a agora. Malu também morreu atropelada. A gente teve várias experiências com cachorros não muito legais, né? Na casa lá, que era, eles saíam fugidos e daí eles morriam atropelados, tadinhos. Mas Pois é. desculpa, E daí, continua. e daí, a minha mãe ganhou um poodle também, que meu outro cachorro também era um poodle, um filhote, conseguiu, não sei, enfim. E acho que pouco tempo depois da morte do meu outro cachorro, e ela levou escondido, no carro, um sábado de manhã. Acho que tu tava junto também, né? E Sim, eu daí eu fui tava lá buscar, eu brincando, lembro indo buscar a Vicky. eu devia ter uns 10 anos, assim. E daí eu lembro da minha Aham. mãe falando, ai, vai lá dentro do carro. E assim, também contextualizando, minha mãe não era uma mãe de fazer surpresa, nada. Então, assim, não era uma coisa que eu nunca Não gostou de esperaria. cachorro, aliás, até hoje E não não. gosta tanto de cachorro. Não desgosta, É. mas não é muito fã. Uhum. E daí ela falou: ai, vai lá no carro que tem uma surpresa pra ti. Eu não entendi, né? E eu fui no carro, olhei e não achei nada. Porque a Vicky tinha se escondido embaixo do banco. E daí eu voltei achando que ela tinha feito uma brincadeira comigo, né? Ela estranhou, voltou lá. E daí tava ela debaixo do banco, uma bolinha, assim, era uma poodlezinha pequenininha, uma bolinha de pelo. Daí eu comecei a chorar, tal. Branca. E essa era a minha princesa durante toda a vida. E essa cachorrinha, inclusive, faleceu com 19 anos. Eu já tinha até o meu filho mais velho que conheceu ela, a Vicky. Então, realmente foi uma companheira de muito tempo. Vamos para a Nossa, próxima e até pergunta? só um adendo antes da Vicky, eu fui pegar ela junto com a mãe, com a criadora, e ela explicou, inclusive naquela época que com certeza nós falamos pra ti, o nome dela. Tu lembra por que que ela era Vitória, o nome dela? Uhum. Ela já Porque veio ela com o tinha tido nome, várias lembra? complicações. Sim, Exato, ela tinha quase tido morreu no várias complicações, né? parto e tal, um monte de problema de saúde, e ela tinha conseguido sobreviver e tal, e o nome dela era Vitória por causa disso. E a cadela viveu 19 anos. Meu Deus do céu. Para quem quase morreu no parto, viveu bem, hein? Exato. Highlander, Highlander. Ai, Olha, a essa, próxima essa eu não pergunta. sei. É. Tinha algum hábito ou mania quando criança que você olha hoje e acha engraçado? Eu tenho. Ai, será que eu digo agora? Eu chupava dedo. Ah, é Eu verdade. chupei dedo até velhinha, vamos dizer assim. Vamos deixar essa em aberto. Mas eu chupava dedo e a mãe disse que ofereceu bico, né? A gente tem no Premiações. Rio Grande do Sul, chupeta, ou enfim, essas coisas, e eu fiquei com. E eu não aceitava nada. E, e depois eu fiquei, e daí eu chupei, a mãe disse que não teve jeito, eu chupei dedo por muitos anos e, Só um pouquinho, sim, é galera. Olha isso. só, vocês estão ouvindo o meu filhote? Chico, vem. Ah, Vou ali chegou. pegar ele para participar com a gente da. Ah. Não é ao vivo, mas é quase como se fosse isso. Exato. Sem quem sabe faz ao vivo. Voltei, que chegaram meus filhos.
E daí o Chico, que é o meu cachorrinho que tava aqui, quis ir lá participar da recepção. Claro, tá Então vamos lá. certo. Do hábito, sabe que quando eu li essa pergunta agora, eu imaginei que tu fosse falar isso. É mesmo? Nossa, e eu tinha Aham, eu lembro. esquecido já disso, como é que pode? Porque eu chupei dedo por muitos anos, né? Até, assim, que nem eu disse, uma idade um pouco Ah, avançada. conta aí, qual o E, problema? mas é porque eu tenho vergonha. Bom, até a minha adolescência, vamos dizer assim. E claro que eu chupava dedo mais era quando era mais velha, acho que era mais à noite e tal. Mas às vezes, quando eu estava bem cansada, eu me peguei em algumas situações mais constrangedoras, que quando eu estava bem cansada, ou sei lá, em alguma situação, assim, ou talvez até insegura, né? Porque, tipo, não tinha ainda passado da fase oral, eu chupava o dedo e às vezes eu me pegava chupando o dedo em umas situações assim que eu disse, meu Deus, como assim? O que que aconteceu chupando o dedo? E eu nem sei, até não tenho nem clareza de como que eu consegui parar de chupar dedo. Acho que foi isso, um acúmulo de situações constrangedoras que fizeram com Que que eu te decidisse, estimularam. tipo, criar vergonha na cara e parar de chupar dedo. Porque é isso, né? Quando tu usa chupeta, bico, né? Que a gente chama no Rio Grande do Sul, tu não. É muito mais fácil, né? A minha filha mais velha chupou bico. E claro, eu chegou no momento que a gente, né, conseguiu fazer com que ela parasse. É um negócio externo, tu tira aquilo e deu, né? Agora o dedo, como que vai fazer? Né? A mãe até, eu acho que, se eu não me engano, acho que ela até tentou alguma coisa. Acho que ela não chegou a botar pimenta, porque eu acho que ela ficou com peninha de mim, assim. Mas provavelmente essa seria a única estratégia, porque o que que tu vai fazer, né? O dedo tá ali disponível o tempo todo, difícil, né? Não, difícil, é difícil. Mas enfim, é isso aí. E tu? Pois é, eu tô pensando assim, eu não consigo pensar em nada tão diferente, assim. Tu lembra de alguma coisa minha? Um hábito Bom, inusitado. eu tinha um hábito que não é tão engraçado, óbvio, mas eu comia muitos legumes crus, assim. E não eram assim, ai, legumes óbvia, tipo assim, que é mais comum, uma cenoura, né? Eu adorava, eu lembro repolho. Eu gostava de abrir a geladeira, o repolho, assim, né, fechadinho, e ir tirando as folhas de repolho e enrolando e comendo. Isso era uma coisa que Ai, era bom meio estranha. também. E outra coisa, cenoura também, eu sempre comi cenoura crua, assim, sempre gostei, inclusive meus filhos adoram também. Só que eu era dentuça quando eu era criança. Então eu saía às vezes, na época ainda que a gente brincava, na rua, né, que hoje em dia isso é bem menos possível, pelo menos aqui no Comum. Brasil. Então a gente saía pra rua pra brincar com os vizinhos e eu às vezes estava comendo uma cenoura dentuça. Então, rolava apelido, e tal, mas eu mesmo assim saía comendo esses legumes. E isso é coisa assim, um pouco mais inusitada que eu lembro da minha infância, mais engraçada. É. O resto não Posso eu lembrei. Se eu falar de lembrar de uma alguma coisa? coisa, Lembrar uma coisa. Eu lembrei agora de uma coisa que tu fez. Não era um hábito necessariamente, mas uma coisa que é bem engraçada, que tu pode contar até sobre o teu ponto de vista. Peraí. Tu lembra quando tu depilou a tua sobrancelha? Isso é muito é engraçado. verdade. Sim. A gente tava, eu não me lembro nem onde, mas tinha uma Em Gillette, casa? mas enfim, tinha uma Gillette, provavelmente nós compartilhávamos o banheiro, né? Então, certamente era dela, eu era criança, e eu achava aquilo lá muito inusitado, como aquelas lâminas que mal apareciam cortavam alguma coisa, sei lá. E eu, achava que podia doer na pele, bem coisa de criança. Daí eu tive uma ideia sensacional de passar na minha sobrancelha para ver se realmente aquilo cortava o pelo. E obviamente cortou. E eu fiquei com uma listra no meio da sobrancelha. Ainda mais Uma pelo de sobrancelha que falha. demora. É uma falha ali gigante por muito tempo, né? Não me lembro nem quanto tempo. Ainda bem que era criança, não foi tão grave, mas sim, foi horrível. Foi muito engraçado. Ai, cada Olha coisa que a só, gente essa é faz. bem legal também, essa.
Quem era você na escola? Tímida, líder, bagunceira ou estudiosa? Bah, na escola depende da série. Eu troquei de escola 3 vezes. Eu fiz na primeira vez até a primeira e segunda série numa escola, depois da terceira a oitava em outra, e depois o segundo grau, na minha época, eu já nem sei como é que se chama isso agora, em outra escola. Na maioria da, do primeiro grau, eu acho que eu era bem tímida, fora na sétima e oitava série, que eu comecei a ficar mais extrovertida, comecei a fazer parte de um grupinho de gurias assim, mais populares, conversava mais, comecei a me arrumar mais e tal. Começa a ficar interessada em guris, talvez, ou alguma coisa, eu fiquei um pouco mais extrovertida. Depois, no segundo grau, eu mudei de escola e daí, no primeiro ano e parte do segundo ano, eu era bem extrovertida. Fiz grupos de amigos, daí comecei a namorar e comecei a fazer coisas assim, então daí fiquei bem extrovertida. Mas depois, mais da metade do segundo até o final, eu voltei a ser mais introvertida. Acho que é isso, Eu, assim, eu mais ou acho, menos. eu acho que eu também tive fases dependendo da idade. Acho que no início, ali até uma quarta, quinta série, eu era mais tímida. E depois, da mesma forma que tu, eu também fiz amizade com umas meninas mais populares da escola, enfim. E daí eu comecei a ficar mais extrovertida. Então eu fazia parte do Grêmio Estudantil, fui vice-presidente do Grêmio Estudantil. Depois tinha um programa de empreendedorismo que é comum aqui no Brasil, que é a Junior Achievement. Não sei se alguém já participou. Então eu fui a presidente da minha mini empresa. Ali eu me soltei bastante, mas no início eu era bem tímida. Mas uma característica que permeou toda a minha escola, toda a minha faculdade, inclusive, e que às vezes surpreende é que eu era muito estudiosa. Eu sempre fui super estudiosa, eu era daquelas que ficava super nervosa em dia pré-prova, estudava, queria tirar 10, queria, né, tirar os conceitos máximos. E isso é uma coisa que me orgulho, apesar de depois, né, hoje ser muito mais relax com esse aspecto, é uma coisa que eu gostava muito de ser estudiosa. Ah, que legal. Eu era uma aluna mediana, assim, tipo, não era o meu forte, assim. Eu sempre tirava notas boas até, sempre bem acima da média, mas não gostava de estudar. É, perfil. Ah, Vamos lá para a próxima etapa, é vida adulta e descobertas. Interessante essa também. O que você achava que estaria fazendo aos 46 anos? Que é a tua idade, uau, né? aos Então eu quarenta e coloquei mais ou seis anos menos. agora. Sim. Olha, nunca me imaginei morando em Barcelona aos 46 anos de idade, mas algumas características ah, que fazem parte da minha vida hoje, sim, eu imaginei. Tipo, eu imaginei que eu estaria. Isso é uma coisa bem curiosa, inclusive, que eu me dei conta. Tu vê que nós temos sonhos internos, assim, que a gente às vezes nem lembra, né? Que eu tinha vontade de morar na praia. E eu, por muitos anos, imagina, eu morei 12 anos em Londres, né? Então, tipo, não tem praia, é bem frio, o clima nada a ver com praia, né? Mesmo que tenha praias ali perto, enfim. Mas então, hoje, eu acho que isso, morar numa praia, que é Barcelona, eu moro bem pertinho da praia, e ter uma vida em família muito próxima. Eu gosto muito de participar do dia a dia das minhas filhas. Adoro que o Luciano, meu marido, trabalha bem pertinho de casa. Bom, agora depois de toda a pandemia e tudo mais, várias coisas mudaram para muitas pessoas, né? Agora tem muito mais home office e tudo mais. Mas quando nós nos mudamos para cá, a nossa vontade era muito que nós pudéssemos ficar mais próximos. E isso eu sempre tive desde pequena, que eu queria ter filhos,
queria ter muito essa rotina familiar próxima, aquela coisa que a gente via em filme, né? Almoçando em família, jantando em família, tomando café em família. E a gente faz muito. E morar na praia, que era uma coisa que eu tinha esquecido, que eu desejava, e fui me lembrar quando a gente veio morar aqui. Legal. É realmente, a gente guarda desejos que depois se realizam e nem lembra, né? E é bom a gente Ah, recordar isso para até pelo senso de gratidão mesmo, né? Às vezes a gente tá tão envolvida nos desafios do dia a dia que a gente não se dá conta. Eu, então, atualizando um pouco a pergunta, né? Porque o que eu acharia que eu estaria fazendo aos 38 anos, e se isso aconteceu, eu acho que da mesma forma que tu, eu sempre tive um desejo muito grande de ter família, de ser casada, essas coisas assim, enfim. Mas uma das coisas que eu não queria, não planejava na minha infância e que aconteceram é que eu me divorciei do pai dos meus filhos, né? E isso foi uma decepção para mim, assim, muito grande, porque eu sonhava, né, com aquela família margarina, aquela, né, o casamento que não, não se acabava. Então, lidei com essa frustração e, posteriormente, com o receio de não conseguir realizar esse desejo de viver em família, né. Então, hoje, aos 38 anos, é um misto de estar vivendo o que eu desejava, porém de uma forma completamente diferente do que eu idealizava, né. Então, hoje eu tô noiva, vou casar o ano que vem, fazer uma festa de casamento que era um sonho de infância eterno, assim, as minhas amigas sabem, né, me vestir de noiva, aquela coisa muito princesa, e que não aconteceu no meu primeiro relacionamento, então também era uma frustração. Hã, Estou vivendo a mesma coisa que tu disse de refeições em família, dia a dia em família, que eu sou apaixonada, mas com meu segundo marido. Então, tem algumas coisas que não aconteceram como planejado, mas no final das contas olho pra trás e vejo: "Nossa, tá melhor do que eu imaginava", eu acho. ai, que legal. Ah, isso é legal, né? E assim, a gente falando um pouco mais sobre até o campo pessoal, né. Profissionalmente até, não, eu sempre imaginei que eu ia estar trabalhando numa empresa, né, e até o nascimento ali da Maria Eduarda, da minha segunda, eu era executiva numa empresa, então eu tinha aquele dia a dia das 8 às 18, viagens profissionais, equipe e tal. E sempre achei que esse seria o meu desejo, né, e inclusive eu falo que a primeira pessoa que eu tive que conven a pessoa mais difícil que eu tive que convencer de que eu não queria, mas isso foi eu mesma, né, porque, foi tão desafiador chegar até a posição que eu tinha e que eu gostava, e quando aquilo começou a não fazer mais sentido pra mim, eu fiquei: "Mas como assim, né?". E então isso certamente, a profissão é alguma coisa que eu não imaginava e que aconteceu bem diferente. É verdade, né? Vamos lá. Até isso também para mim. Eu sempre quis trabalhar com pessoas também. Comecei a fazer faculdade de Uhum. psicologia lá, né, no final do segundo grau e tal, depois do segundo grau, enfim. E depois saí do Brasil e acabei estudando fora, acabei estudando administração e hoje eu voltei e trabalho com pessoas e faces, não exatamente como a psicologia talvez tivesse me dado, mas hoje eu trabalho com pessoas, então eu fiz um começo provavelmente bem próximo do que eu faço hoje, dei uma desviada no meio do caminho e no fim voltei a fazer o que eu acho que é o que eu realmente gostaria de ter feito e acabei trocando a rota um tempo e voltei à minha origem, vamos dizer assim, ao que eu realmente gosto de fazer. Ou, qual foi o primeiro momento em que você pensou: "Ok, agora eu sou adulta de verdade"? Nossa Senhora, eu penso isso toda hora, eu ainda continuo pensando nisso.
Quando a volta e meia acontece alguma coisa que eu penso, nossa senhora, os desafios da vida adulta, né? Às vezes dá vontade de não ter os desafios da vida adulta. Mas eu não sei, eu saí do Brasil, fui morar sozinha, já com, quer dizer, com o meu então namorado, que hoje é meu marido, mas muito nova. Então, só que eu não sei, não tenho muita clareza. Talvez depois de ter filhos, eu acho que daí tem um senso de responsabilidade muito maior, porque talvez antes era tudo muito mais não sei, parece que não tem tanta consequência, né? Parece que se der errado é só tu, se não for muito adiante, tudo bem. E depois, quando tem outras pessoas envolvidas, que são 100% sob tua responsabilidade, tu sabe que qualquer movimento, acho que tu cria muito mais medos, assim, não sei, eu sinto isso que parece que muitas vezes eu me vejo com medo de coisas, de talvez dar um próximo passo ou alguma coisa por medo de das consequências poderem afetar elas. Talvez isso. Eu não tenho muita clareza, para ser bem sincera, porque uma vez, inclusive, eu conversei com a mãe até há uns anos atrás, quando ela fez 65 ou alguma coisa, eu disse, nossa, mãe, daí como é que tu tá, né? Ela, ai, filha, eu me sinto como se eu tivesse 20. E é engraçado isso, eu vou envelhecendo e eu não sinto que eu tô envelhecendo ainda, então não sei esse senso de vida adulta ou alguma coisa. A gente vai vivendo a vida, mas eu não tenho muita clareza. Eu acho que talvez depois da maternidade me trouxe assim uma coisa mais. Ui, agora eu sou gente grande. E tu, mana, qual foi pra ti? Eu acho que também para mim foi a questão da maternidade, porque apesar de também ter morado fora antes, sozinha também, já me sustentando, pagando as minhas contas em outro lugar, eu sempre tinha aquela sensação que qualquer problema que acontecesse, eu voltava para o Brasil, eu recomeçava, essa sensação de que não tem muito ônus, né, as suas decisões, que nos deixa até mais corajosa, eventualmente, em algumas situações. Então depois que o João Pedro nasceu, que é o meu mais velho, que eu tinha 25, foi realmente um momento que eu lembro que eu voltei do hospital, eu chorava, e daí o pai dele, né, perguntou: "Por que que você tá chorando? Ele tá super bem", porque me deu exatamente aquela sensação: "Agora eu sou responsável por ele". Tipo, eu amo infinitamente essa criança, não sei o que eu vou fazer se der alguma coisa de errada. E assim, foi quando eu pensei: "Agora o bicho vai pegar, agora eu sou adulta de verdade". É. Então vamos lá, vamos pra próxima. Hã, essa aqui é interessante, olha só, mais descontraída. Como é a tua manhã ideal e como é a real? Ou seja, o que tu gostaria e o que acontece? Olha, eu até tenho bem próxima da minha ideal, porque é um hábito que eu tenho já estipulado e que eu gosto muito. Gostaria de adicionar algumas coisinhas assim, mas, enfim, eu vou falar. Eu adoro tomar café da manhã com a minha família, que nem eu falei antes, que faz parte realmente de uma coisa que a gente conquistou e que eu amo muito. Sentar nós quatro, a gente toma café, a gente já conversa um pouquinho. A dinâmica familiar é engraçada, claro que tem umas pessoas que são mais da manhã, outras não tanto. Eu, particularmente, não sou muito uma pessoa da manhã, mas eu gosto dessa dinâmica. Levo as minhas filhas na escola e depois eu vou na academia. Então, eu faço isso. Essa é a minha rotina normalmente da manhã, que eu amo muito, que eu sou muito grata de poder fazer isso, porque, claro, com a minha profissão eu tenho muito mais flexibilidade de horário, então não sou tão rígida, posso marcar as minhas clientes mais tarde, enfim, tenho muito mais flexibilidade, então me permite fazer isso, e eu adoro fazer isso. Adicionaria algumas coisinhas, talvez, assim, mais esporádicas, ah, assim, uns mimos para mim, se eu pudesse, mas é a minha rotina ideal, é a que eu estou vivendo hoje, que eu gosto muito. E a Ótimo. tua, mana? Conta para nós. E eu a minha manhã ideal, ela seria muito mais organizada, eu acho.
Eu realmente gostaria de tomar café da manhã com os meus filhos, com o Rafael, mas nós temos horários bem distintos e eu também não sou uma pessoa da manhã, então para mim é emocionalmente e fisicamente inviável, né? Os meus filhos acordam às 6 da manhã, saem de casa às 6h30 da manhã. Eu que os acordo, inclusive, né? Preparo ali um café da manhã super rápido, um Nescau com uma torrada, mas a verdade é que assim, se eu precisar acordar 10 minutos antes para fazer algo mais elaborado, para mim é um sofrimento absurdo. Então, não tem esse momento. Da mesma forma, a academia. Eu faço 3 vezes por semana academia, na segunda, quarta e sexta, hã, mas na força da obrigação. Então, a minha manhã ideal provavelmente não ia incluir um exercício físico, apesar de saber dos benefícios, porque não é muito a minha praia. Mas, exatamente, no final é assim, a as responsabilidades e necessidades acabam moldando muito mais a minha manhã do que a minha manhã ideal, né. Eu acho que é isso. Mas mas até isso é uma curiosidade. O que que tu considera ideal? Eu acho que, para mim, né, como eu respondi, na verdade, foi pensando ideal dentro das coisas que eu desejo, fazer, que eu considero importante. Por exemplo, fazer exercício físico para mim, hoje eu até gosto, tá? Então já tá até não gosto tanto a ponto de não ir sentir falta, sabe? Aquelas pessoas que não vão na academia ficam, nossa, hoje eu não tô muito bem, não tô muito animada porque eu não fui na academia, ou sei lá, falta alguma coisa. Não, não tanto. Se eu não vou na academia por alguma razão que eu não posso e não consigo ir, eu não vou me sentir assim que tá faltando um pedaço da minha vida. Eu vivo tranquila, normal. Mas eu acho que poder fazer as coisas que tu precisa fazer, que tu considera que são importantes para ti, que tu sabe que tu deve fazer, eu acho que, no meu ponto de vista, faz parte da minha rotina ideal, da minha manhã ideal. Eu consegui, porque quantas pessoas sabem que fazer exercício é benéfico, que gostariam de fazer pela manhã, mas não podem por N razões, né? Então, eu respondi mais ou menos isso, talvez, não sei se era essa a, a interpretação da pergunta, mas eu respondi como um conjunto de coisas, coisas boas, tipo tomar o café da manhã com a minha família, que realmente é prazeroso, é muito gostoso e tudo mais, que realmente o nosso horário é muito menos doído como o teu, né? A gente toma café da manhã às 8 da manhã, então é muito mais tranquilo. Mas o exercício, apesar de ser uma coisa que talvez não seja assim, ai meu Deus, eu amo e super feliz, vou saltitante para academia, mas eu fico super feliz de poder incluir isso, porque eu sei que muitas pessoas gostariam de fazer, por exemplo, e não podem, de novo, por várias razões. Então, mais ou menos isso. Não sei se era com esse viés que tu estava respondendo ou não muito. Eu acho que não tem o certo e errado, né, no coisa, eu acho que tu deu essa interpretação. Hã, mas eu gostaria de uma manhã mais preguiçosa, o meu ideal. Eu ainda sonho eu ainda sonho que eles vão desenvolver alguma coisa para criar músculos. Já fizeram para emagrecer, né, vai que daqui a pouco, ainda nessa geração para É criar verdade. músculo. Daí É, né? daí Aí, sim. aí Ma como seria a tua manhã ideal, então, se tu pudesse escolher exatamente o que fazer, qual seria a tua manhã ideal? Ai, não acordar muito cedo, meu horário ideal para acordar umas 8, 8h30. Descer, brincar com os meus cachorros, tomar um chimarrão. Obviamente que no caso, da minha manhã ideal, os meus filhos também teriam que ter uma mudança de rotina, que não é possível eles também acordarem um pouco mais tarde, a gente tomar eu tenho muito da minha manhã ideal, desse desejo, nos finais de semana, né. Nos finais de semana, como a gente não tem essa rotina tão forte de horário, eu faço exatamente o que eu gosto. Eu acordo 8h30, 9 horas, eventualmente, dependendo do horário que a gente foi dormir. A gente faz um café da manhã com todo mundo. Eu gosto de, hã, fazer panqueca, comer sanduíche, não tem nenhuma restrição nutricional no nosso café da manhã do final de semana. E eu adoro, daí aquele café da manhã longo, né. Daí a gente vai, eu e o Rafael, fazer algum esporte coletivo no condomínio, que também é uma coisa.
totalmente focada no entretenimento, na diversão, não na performance. Então eu vou jogar beach tênis, que eu adoro, porque beach tênis já é um exercício que tu faz, gasta uma energia, sente uma endorfina, mas também socializa bastante, conversa com as vizinhas, que é uma coisa que eu gosto. Ele vai jogar o futebol dele, então a gente volta, faz um churrasco, essa coisa mais mole, eu adoro. Sim, mais relax, assim, né? Sem muito Aham. compromisso fixo e sem muita responsabilidade, assim, parece, né? Exato, adoro, adoro. Agora, qual é a mania mais esquisita, mas que você defende com unhas e dentes? Mania mais esquisita que eu defendo com os dentes. Nossa, essa aí, fiquei na dúvida. Mania. Não sei. Acho que eu não Pois é, tenho eu vou uma, dizer não, que não tenho nenhuma mania, eu acho. Não sei. também não tenho. Acho que a gente pode pular essa aí, então. Porque, Pulamos pelo essa. menos É, eu. gente, a gente pediu para o chat fazer umas perguntinhas para gente e até para deixar o clima leve e extrovertido e autêntico, a gente não leu as perguntas para exatamente ficar assim uma coisa mais ou menos assim, né, espontânea. Então, realmente, mas eu acho que eu não tenho Né, nenhuma eu fiquei mania, não. curiosa. Eu fiquei curiosa para se vai ser bom os maridos assistirem e nos falarem, porque às vezes a gente acha que não tem nenhuma mania, que é tudo certo Sim, e. com certeza eles vão achar várias manias. Exato. Qual foi o melhor conselho de relacionamento que tu já recebeu? Que não tem relacionamento perfeito. Não tem relacionamento perfeito, eu acho que todos os relacionamentos, né? Não só relacionamento amoroso, mas acho que de amizade e tal. E é uma coisa que realmente o relacionamento quem faz somos nós, e não tem relacionamento perfeito. Então, ah, acho que é uma coisa que traz uma certa leveza para os relacionamentos, eu acho. E tu? Eu certamente foi sobre que os relacionamentos eles não são espontâneos, não é uma coisa assim, ai, tudo vai acontecer, tu vai achar uma pessoa perfeita, que vocês vão ter os mesmos desejos, né? Eu acho que isso era uma percepção muito imatura, muito infantil de relacionamento que provavelmente eu tive durante um tempo da minha vida e hoje, principalmente após a separação, porque é um momento muito dolorido e que a gente repensa muita coisa, eu acredito hoje em dia que tem que ter, empenho dos 2. Não no sentido de empenho, de dificuldade, ficar mas assim, tem dias que tu não vai estar querendo, que tu vai estar mal-humorada, tu tem que dar uma controlada no teu mau humor, ou tem dias que tu vai ter que falar e vai dizer assim: "Olha, eu não tô bem, eu preciso de um tempo", enfim, que a comunicação entre o casal é super importante e os 2 têm que estar investindo no relacionamento, né. Até eu lembro que a pessoa que me falou botou um exemplo, assim, né, a gente tem uma expectativa de que o relacionamento bom, de sucesso, seja uma coisa espontânea, né, mas o que que de sucesso e bom na vida é espontâneo, né. Se quer ter saúde, tu tem que te esforçar numa alimentação saudável, num exercício físico. Se tu quer ter sucesso profissional, poxa, tu trabalha, tu estuda horas a fio, enfim, para colher isso no final. E relacionamento é a mesma coisa. É um empenho proativo das coisas funcionarem. Então, isso para mim foi uma virada de chave bem importante. Bem legal. Hã, você é do time que manda mensagem na hora ou espera um pouco? Ai, normalmente mando mensagem na hora. Inclusive, não gosto quando demoram muito de responder. Aquela que todo mundo fala, né? Leu a mensagem e não responde. Óbvio, depende, né? De várias, depende de algumas coisas, claro. Depende da pessoa, depende da situação, depende, inclusive, da mensagem, muitas vezes. Mas eu sou muito mais de ver e responder logo.
E tu? Eu já sou o completo oposto, inclusive isso já gerou algumas brigas aqui entre a gente, porque me liga indignada essa escorpiana, porque ai, eu participo de vários grupos, várias mensagens, e às vezes ali eu vejo que tem uma notificação e não respondo, tô distraída, ou pior, às vezes eu leio e tô fazendo alguma coisa, tô dirigindo, tô na academia e leio a mensagem e tem que responder depois. Esqueço completamente. Então, esse é um ponto de melhoria aí, mas realmente é para mim uma dificuldade ler e responder na hora. Porque eu tô sempre fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e vou esquecendo um monte de vou devendo um santo para cada um. Agora Exato. vamos para a E pró hã, eu ia dizer, quem sabe agora a gente não fala, vamos para nossa última cuia, porque a gente já tá falando há bastante tempo. tá bom. Editamos Há quanto aqui. tempo? Acho que já deu uns 50 minutos. No total, eu acho que já deu uns 50. Claro que vai cortar um pouco, assim, mas acho que já deu bastante. Acho que a gente pode dizer, ah, então, agora tu fala, então, agora vamos para nossa última cuia. Ou até, na verdade, depois tu falou aquela hora, último mate, talvez seja até mais interessante, porque tu falou, a gente tinha escrito última cuia. Mas talvez o último mate seja mais interessante, como tu falou, até porque daí faz jus ao nome do podcast mesmo. Tá bom. Inclusive, a gente pode até falar alguma coisa. Ah, a gente decidiu, no primeiro episódio a gente falou última cuia, mas realmente vamos chamar de último mate mesmo, sei lá, qualquer Ninguém coisa ou vai não. ver, mana, as pessoas não vão nem Então lembrar que a vai, gente então chamou o de último uma. mate. Nem a Então gente vai, então. lembrava que tinha falado cuia. Então, a gente, o papo rendeu. A gente gosta de conversar. E vamos para o último mate, então, vamos fazer o encerramento desse episódio. E eu Vamos. selecionei algumas perguntas engraçadas que o chat fez para a gente acabar em um clima bem descontraído. Conta uma situação caótica que hoje tu riu, mas que na hora chorou, quase chorou, enfim. Ai, meu Deus do céu, uma situação caótica. Eu lembrei de uma que eu não sei se é exatamente isso, mas enfim, agora só me veio essa na cabeça. E que realmente hoje eu dou risada e na época não era nada engraçado. A minha primeira filha, a Bela, nasceu em Londres. Bom, as duas nasceram em Londres, mas a Bela nasceu num hospital, porque a minha segunda foi parto domiciliar. E é a primeira vez, a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe como é que vai ser, aquela coisa do desconhecido. Lá na Inglaterra é bem comum eles terem, eu não sei se aí no Brasil até, mana, até tu pode me dizer que eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas eles tinham uma maquininha que eu não me lembro como é que era o nome, inclusive, que é uma que te dava uns choquezinhos assim, na lombar, sabe? Tu grudava umas coisinhas na lombar e daí tu tinha a maquininha na mão e aí, quando vinha as contrações, teoricamente aquilo ali te ajudaria a relaxar e tal. E daí, quando eu comecei a ter as contrações, de novo, né? Desconhecido, nossa, até quanto que vai essa dor, socorro, meu Deus do céu. A caminho do hospital, eu no carro, o Luciano dirigindo, e eu com aquela maquininha, e daí tinha o máximo e o mínimo dos choquezinhos. Eu nem lembro o que que era exatamente, mas eu lembro que era para aliviar as dores do parto. E eu no carro, e o Luciano indo dirigindo, e eu apertava, apertava no máximo, no máximo, no máximo. E eu disse, meu Deus, esse negócio não funciona! Eu tava com muita raiva daquele negócio, tentando ver se estava direito no carro, já tendo contrações. E daí eu lembro que eu cheguei lá no hospital braba, tirei aquele negócio, esse negócio não funciona! E daí agora, quando eu lembro daquilo, eu lembro como rindo, claro, né? Porque foi assim, sei lá, uma meia hora no carro, uns 20 minutos, não sei quanto tempo, eternos, 20, 30 minutos dentro do carro para chegar no hospital, com contrações e aquele negocinho, e eu lembro que eu apertava o botão, sabe quando tu vai assim, "Não, tem que ser alguma coisa, não tô sentindo nada, não está me aliviando em nada. Esse trabalho de parto, o que que é isso? Agora eu acho engraçado, mas na época não foi Não nada foi. engraçado. Eu lembro E sempre tu? uma história. Eu sempre lembro uma história que eu até vivi contigo, na verdade, parcialmente contigo. Parcialmente não, né? Mas enfim. Eu decidi morar nos Estados Unidos. Ato falho, em Londres. Na verdade, eu queria aprender inglês. Esse era o meu objetivo, né?
Então tinha 2 opções, porque eu já tinha ali 21 anos, já tinha decidido que eu queria fazer programas de trainee, que eu queria trabalhar como executiva em multinacional e eu não sabia falar inglês, lá já bem mais velha. E daí, tentando entender um pouco as minhas alternativas, disse: "Ah, vou morar fora, morando fora tu vai aprender inglês, e daí eu volto, né, tranco a faculdade um tempo e volto já mais capacitada". E eu realmente cheguei em Londres sem saber a diferença de I e I am, literalmente. As pessoas falam: "Ai, não, foi para praticar". Não, eu realmente não sabia absolutamente nada de inglês. Só que também, além disso, precisava chegar trabalhando, porque eu que ia me sustentar, eu que ia pagar as minhas coisas, enfim, e ainda pagar dívidas, né, que eu tinha feito para ir, né, para pagar as passagens, para pagar o curso. Então eu sabia que eu precisava começar trabalhando. Ah, E e daí uma amiga minha falou: "Não, tem essas agências de catering que é garçonete, assim, né, de evento, que fazem eventos enormes, tem lá 100 pessoas, tal, então sempre tem vários garçons, sempre tem um brasileiro, te cola no brasileiro, e daí tu vai seguindo, porque ele vai o manager vai dar o gerente vai dar a orientação, né, "Ai, serve o vinho", daí tu vai ver o brasileiro servindo, tu vai lá e serve o vinho igual. "Ah, tá, tudo bem". Fui chamada para o meu primeiro trabalho. Hã, primeiro que, assim, também não tinha experiência nenhuma como garçonete, então eram várias novidades ao mesmo tempo, eu estava em pânico. Cheguei lá no evento, né, e eu vi que era uma sala menor, pequena, tal. Perguntava, não sei nem como, porque, né, para o cara que estava ali "Ah, the others", tipo, os outros, né. E ele respondia, provavelmente alguma coisa que eu não entendia absolutamente nada, então eu segui. Daí eu via ele falando: "Ah, as taças, polia a taça", "Ah, tá", ia polindo as taças, tal. Daí começou a chegar perto do horário do evento, eu vi que não tinha chegado ninguém ainda, e daí eu não me lembro como me comunicando aos trancos e barrancos com ele, eu fui entender que na verdade aquele jantar era um jantar super pequeno, e eu era a única garçonete. Eu eu lembro, lembro. eu peguei meu celular, entrei no banheiro do hotel, e isso assim, eu já tinha passado lá umas 2, 3 horas, eu só tinha me dado conta naquele momento. Entrei, liguei pra ti, né, porque ela morava lá em Londres, então era e eu chorava, chorava, dizia: "Eu não vou entender nada, como é que eu vou fazer?". E nisso eu já estava suando, sabe assim, aquele suor frio de nervoso, e chorando, chorando, chorando. E daí ela, até a Mana falou: "Ai, vai embora". Só que assim, aquele senso de responsabilidade né, eu não queria também fazer isso. Voltei e disse: "Bah, seja o que Deus quiser". E, obviamente, o gerente já devia ter percebido que eu não entendia porcaria nenhuma, né. Então ele ficou junto comigo na sala o tempo inteiro, acho que ele trabalhou mais que eu, porque eu não conseguia entender, né. E eu daí tem umas frases engraçadas que a gente compartilhava depois, que era, ele falava alguma coisa: "Wash machine", eu só entendia wash machine, o resto da frase eu não entendia nada. E daí eu ia perto da máquina de lavar a louça e falava: "Yeah, wash machine". E ele fazia assim: "Oh my God", e saía assim, porque eu não entendi nada, não entendia nada, sabe. Enfim, acabou, encerrou, né. Eu lembro eu saindo, eu tinha trabalhado 4, 5 horas nesse evento, parecia que eu tinha trabalhado 36 horas seguidas, eu tinha dor do fiozinho do cabelo até a do pé, fiquei quase que doente no outro dia, dor muscular, tudo, e pra mim foi traumático. Depois, obviamente, eu me organizei pra sempre em eventos maiores, mas como eu achei que aquilo nem ia não poderia acontecer, me ferrei bonito, foi terrível. Hoje eu dou risada, a gente já deu muita risada contando essa história, né, mas sério, Muita pra mim foi risada. Aham. traumático. Eu tinha medo de ir para o próximo evento, que eu morria de medo de acontecer isso de novo. Então Ai, verdade, foi muito bom essa. A gente já riu muito disso, é verdade. muito. Não, aprender inglês eu tenho bom, aqui eu podia contar várias, né, porque tu aprender inglês com 21 anos, tendo que trabalhar, te rende momentos hilários, que tu só ri depois, obviamente, né, Ah, porque exato. na hora Até eu lembrei é de um episódio traumático. meu também. Para os próximos a gente vai falar. Agora eu me lembrei também de um, meu Deus do céu. Na hora parece que a gente vai morrer, né? Mas Vai depois, morrer. agora, nos rende muitas risadas, é verdade. Muitas risadas, exato.
Bom, então é isso, né? Acho que a gente já riu bastante, vocês já nos conhecem um pouquinho mais e agora a gente vai encerrar o nosso podcast, segundo episódio por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de curtir o nosso vídeo e de começar a nos seguir e deixar mensagens e sugestões para os nossos próximos episódios, né, mana? Exato. Daí, né, relembrando, tá disponível no Spotify, no YouTube, no perfil também do Instagram, que é o Mate Papo Podcast. E vocês também podem nos seguir nos nossos perfis pessoais, que certamente a gente vai ir compartilhando as novidades por lá. Fabidene, arroba Fabidenes, e o teu? @Judenis. Vamos deixar aqui Fechado. embaixo na descrição também do vídeo para ficar mais fácil. Vamos colocar todas as nossas informações aqui também para ficar mais fácil. Perfeito. E vamos ajudar, né, galera? Coloquem sugestões, temas, enfim, porque a ideia é fazer isso para vocês também. Exato. Um beijo grande. Até a próxima. Um beijo, até semana que vem.